Oi, Aquário, vamos tirar o seu tarô e ver as suas previsões para esse mês de maio? Eu sou Roberto, aqui do Oráculo Luz do Sol, mesmo arroba nas redes vizinhas. Eu trabalho com tarô há 10 anos, também trabalho com astrologia védica. E eu decidi começar a fazer esses vídeos mais longos, para a gente ver umas previsões mais interessantes, com mais contexto e detalhes para cada um dos signos. Então a gente vai começar fazendo essa previsão para o mês de maio. Eu te recomendo assistir esse vídeo se você tem ascendente ou sol em aquário. Recomendo também que você procure o vídeo do seu outro signo, do seu ascendente ou do seu sol, caso não seja também aquário. E vamos ver o que a gente pode esperar para vocês, aquarianos, para esse mês de maio. 10 de copas, 8 de paus, Pagem de paus. Meu Deus, estresse dentro de casa, talvez passando por estresse com a família, grande sacerdotisa, mas querendo ficar assim, calados. Até agora. Rei de espadas, 4 de espadas, 8 de ouros, as de espadas, as de copas e 7 de paus. Ai, Aquário, estão estressados, estão cansados, estão tentando fazer as coisas se movimentarem, mas estão sentindo um estresse, estão sentindo assim uma necessidade de colocar tudo pra fora. Eu acho que vocês vêm desse lugar de rotina muito acelerada, principalmente esse 8 de paus aqui. 8 de paus, olha só, é quase que ele não tem desenho. Eu gosto de brincar que é porque ele tem pressa, ele não tem tempo para ter significado não, símbolos, ele não tem tempo para ter desenhos. Ele é uma carta de acelerar, de estar assim, num momento de muito fogo. E 10 de copas mostra que existe uma tensão forte, talvez, dentro da sua família, dentro das pessoas próximas a você, dentro, como que eu posso dizer, até da sua casa, do seu cotidiano, do seu dia a dia ou até do seu mundo interno. E Pagem de paus mostra que você está tentando dar conta de tudo isso, está tentando equilibrar tudo, está tentando deixar tudo em harmonia, mas às vezes está tentando segurar tudo e as coisas estão saindo pelos dedos, né? Se você é de aquário, a tendência desse início de mês é de vocês terem mais estresse, de vocês estarem com a rotina muito agitada. E parece que vocês estão precisando tomar algumas decisões importantes, sacerdotisa e rei de espadas. E é um período muito bom para você procurar aconselhamentos, para você procurar mentores, pessoas mais experientes, até mesmo conversar com o chefe de vocês, com os parentes, com a mãe de vocês, com o pai de vocês, principalmente com figuras mais maduras ou de autoridade, pessoas que você percebe que tem moral dentro daquilo que da questão que você está procurando. É um período muito bom para isso e principalmente para escutar, para deixar que uma voz mais experiente te guie nesse momento e pode ser que, inclusive até conversas com chefes, assim, pode ser um período muito bom para você receber alguma informação que muda o seu ponto de vista sobre a carreira, sobre o trabalho ou sobre o que você tem que focar nesse mês. Esse início de mês tem essa energia um pouco impulsiva, Pagem de paus. Talvez vocês estejam muito estressados e isso está levando vocês até pode estar vocês de aquário têm que prestar muita atenção para não ter nenhum tipo de, como que eu posso dizer, de burnout. Toma cuidado com o burnout, toma cuidado com as quebras, toma cuidado para você não ter nenhum tipo de para você não desabar dentro do trabalho, para você não sabe, atingir o fundo do poço por causa de estresse. Vocês de aquário estão extremamente estressados e não estão dando conta de lidar com tudo ao mesmo tempo. Entender que maturidade tem a ver com saber equilibrar as coisas. Não tem a ver com conseguir entregar tudo ao mesmo tempo, de cumprir todas as metas. Maturidade tem a ver com equilibrar suas metas para que a entrega seja perfeita, para que a entrega seja boa. Só que para isso vocês precisam estar em paz consigo mesmos. Existe uma tendência forte de deixar que esse estresse, que todo esse movimento dinâmico que está ao externo de vocês,
como que eu posso dizer? Esse movimento externo está entrando muito dentro de vocês, aquarianos, e isso está deixando o interno de vocês muito bagunçado, muito acelerado. Esse mês está pedindo um pouco mais de silêncio, um pouco mais de recolhimento, um pouco mais de atenção na sua saúde, para você não deixar que esse movimento externo acabe poluindo o seu corpo, acabe poluindo a sua cabeça. Tem uma energia forte aqui até de adoecimento por causa desse nível de estresse, por causa desse nível de velocidade que a sua rotina está pedindo ultimamente. Toma cuidado, está na hora de vocês filtrarem um pouco melhor, agirem com mais estratégia, prestando mais atenção no que vale a pena, o que não vale, o que precisa ser cortado para poder atingir um lugar de mais equilíbrio. Grande sacerdotisa, falando para vocês que a espiritualidade está dando algumas dicas, está falando para vocês que, olha, tem algumas pessoas, tem alguma parte dentro do trabalho que está pesando demais e está na hora de você prestar mais atenção nos sinais sutis. Se eu fosse vocês, inclusive, no meio desse mês, tomava cuidado para não ter conversas explosivas, para você não deixar que a gota d'água transborde o seu copo. No meio do mês eu vejo uma energia forte de vocês querendo entrar em embates, em brigas, querendo colocar para fora tudo aquilo que vocês guardaram até agora, todo esse estresse, toda essa raiva, todo esse sentimento reprimido de injustiça talvez, de estar aguentando demais mais do que deveria. Toma cuidado, toma muito cuidado com a sua comunicação, que nesse meio do mês parece que está muito explosiva, está muito impulsiva. Pode parecer que é uma boa, parece que é um bom momento para colocar as coisas para fora, mas acho que você precisa ter um pouco de mais empatia com as outras pessoas na hora de falar. Nem tudo é culpa dos outros. Na verdade, acho que está na hora de vocês encararem sacerdotisa, rei de espadas e 7 de paus. Está na hora de vocês entenderem que às vezes se provar tanto, batalhar tanto, mostrar coisa para as outras pessoas tem a ver com o desejo de vocês do que com as cobranças das pessoas de uma forma externa. Estou falando isso porque existe um estresse muito forte que está vindo de forma externa, muito trabalho, a rotina está pesada mesmo, principalmente se você está estudando, parece que está sendo muita coisa para o seu cérebro aguentar agora, a rotina está pesada. Mas você que escolheu essa rotina, você que faz a alegria do seu próprio dia. Não se permita deixar que esse tipo de estresse que está externo entrar para dentro de você e ficar alugando esse triplex na sua cabeça. Demanda de chefe que fica muito tempo na sua cabeça, demanda de cliente talvez, demandas dentro da família, problemas em casa que estão acontecendo. Esse é um mês de aperfeiçoamento silencioso, principalmente dentro do trabalho. Esse impulso da comunicação que está acontecendo aqui no meio do mês não tende a ser tão positivo dentro dos relacionamentos, principalmente se você já está em relacionamento. Se você está solteira, toma cuidado no meio do mês para você não acabar projetando nas outras pessoas, principalmente nos seus envolvimentos românticos, o estresse que você tem sentido, a frustração que você tem sentido, né? Às vezes a gente acaba, nesse momento de estresse, de vulnerabilidade, às vezes a gente acaba se jogando naquilo que pode ser negativo para nós, só porque é a oportunidade de desestressar que está aparecendo. Muito cuidado com esse tipo de sentimento. Cuidado também com as conversas se você está casado, se você já tem algum relacionamento, que existe uma tendência a também espelhar o seu sofrimento, espelhar a sua ansiedade no seu parceiro ou na sua parceira. Mas essa energia é muito positiva do ponto de vista financeiro, principalmente a partir do meio do mês, da segunda metade do mês. 8 de ouros, as de espadas, as de copas. Eu acho que tem uma saída forte para vocês conseguirem negociar mais. Se você é de aquário e esse mês de maio você está sentindo muito estresse, cuidado com a comunicação dentro dos relacionamentos. Mas é um bom momento para você vender o seu peixe, para você participar de processos seletivos, para você... Porque eu sinto que vocês estão com muito sangue nos olhos. Então qualquer coisa que chega para vocês estão muito na defensiva, principalmente nos relacionamentos, até nas amizades, na família inclusive também pode ser que você sinta uma sensação de pressão, de que está sendo cobrado para poder se posicionar, para dar uma resposta sempre que a questão aparece, na hora que ela aparece. Cuidado, mas dentro do trabalho parece que é uma coisa positiva, parece que é um sangue nos olhos que te
permite aperfeiçoar, permite selecionar melhor até as suas próprias habilidades na hora de vender o seu currículo, na hora de vender o seu peixe para os clientes. Esse mês, igual eu falei, é um mês muito bom se você está querendo algum tipo de aconselhamento. Dentro do trabalho é muito bom, mas também é um mês que vocês precisam fazer algumas mudanças dentro de casa, principalmente se você mora com outras pessoas. Não que seja um bom momento para você falar, não é. Fique mais em silêncio. Mas faça mudanças dentro de casa, mude a sua rotina, adapte ela melhor, porque parece que tem algumas questões de saúde aqui, 4 de espadas, que estão pedindo um pouco mais de atenção nos detalhes. Talvez os seus detalhes, a sua rotina, o que você tem feito diariamente, está pegando muito aqui. E o jogo está te pedindo um pouco mais de atenção. Pare de negligenciar esses pequenos detalhes que eu acho que você já está começando a sacar do que eles estão falando. Nossa, eu falei um monte de coisa, até me... acho que me confundi em algumas coisas, me embolei, mas a mensagem está aí. Do ponto de vista da família, pode ser que nesse mês vocês precisem prestar um pouco mais de atenção em figuras femininas. Se você tem mãe viva, né? Maio, mês das mães, presta mais atenção, vai atrás da sua mãe, conversa um pouco mais com ela. Talvez você receba algum tipo de conselho, algum tipo de ideia que desperta uma energia dentro de você que você não estava esperando. Isso pode mudar totalmente a forma como você tem percebido a vida ou como você tem se percebido nesse momento. Acho que maio é sobre isso, sobre vocês entenderem que o externo, ele pode estar dinâmico, ele pode estar acelerado, ele pode estar se movimentando de uma velocidade que vocês às vezes estão se perdendo, não estão gostando tanto da pressa das coisas. Mas é importante não deixar esse caos externo entrar para dentro de vocês. Só que isso já tem entrado e vocês têm sentido a partir dessa sensação de assim, eu preciso fazer para me provar. Eu preciso conquistar, porque eu preciso provar o meu valor, eu preciso provar o que eu vim conquistar, o que eu vim fazer aqui. Eu preciso provar alguma coisa para alguém. Só que no fim das contas, você só precisa provar para si mesma. Será que a gente precisa se matar tanto assim para poder provar para nós mesmos o nosso valor? Calma, não é tão assim, né? As coisas são mais lentas do que a gente gosta, do que a gente gostaria, e você está precisando dar um passo para trás, se acalmar um pouco, reservar um tempo de ócio. Esse é um mês muito positivo, mais para o final do mês, para a criatividade, para você que trabalha com qualquer coisa que envolva criatividade, que envolva criação. É um mês muito positivo para isso. Só que se você trabalha nesse meio e você tem sentido uma trava, presta atenção na qualidade do seu descanso. Ócio é uma energia que caminha lado a lado com prosperidade. Energia de descanso caminha lado a lado com prosperidade, porque o que é bom, o que é próspero, o que vale a pena para nós, só floresce no momento em que a gente larga, que a gente abre mão da nossa tensão, daquela tensão de eu preciso fazer isso funcionar, eu preciso pagar as contas, eu preciso dar conta, eu preciso conquistar, eu preciso provar isso para todas as pessoas. Abre um pouco mais a mão das coisas e deixe que a sua espontaneidade floresça. Você não precisa provar nada para ninguém. E é interessante isso porque só quando vocês estão relaxados é que essa criatividade vem. As de espadas junto com as de copas. Tem algum novo relacionamento querendo surgir na vida de vocês mais para o final do mês? Ou alguma nova fase emocional? Alguma evolução sentimental querendo entrar na vida de vocês? Mas para isso vocês precisam fazer um corte. Vocês precisam alinhar melhor o cuidado que vocês têm com o próprio corpo, com a própria saúde. Descansar muitas vezes é a melhor coisa que a gente pode fazer para atrair prosperidade para nós. E eu não estou falando de ter preguiça, de deixar de fazer as suas coisas para, enfim, ficar jogando videogame, para ir pro boteco, coisa desse tipo. Mas
tirar às vezes de si aquela culpa de tirar 15 segundos para tirar um cochilo à tarde, se você tem essa possibilidade, né? É, ou de não entregar tantas coisas em nível de quantidade quanto está sendo cobrado. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nessa estratégia que vocês estão precisando assumir agora, é, de, né? Eu acho que vocês precisam entender que quantidade e qualidade não, não são a mesma coisa e não estão batendo certo. Existe uma energia muito forte também, agora falando mais sobre relacionamentos, de gravidez. Então, se você está querendo gravidez, se você está querendo ter filhos, ótimo, muito bom para você. Sacerdotisa, 10 de copas, as de copas, energia fértil, de novo início gestacional para vocês. Mas se você não quer isso, presta muita atenção, porque a fertilidade está gritando aqui. A mesma fertilidade que está atuando nesse plano físico também está atuando no plano criativo. Então, assim, vocês devem sentir no meio do mês, assim, um boom, sabe? Quando o período fértil começa. E a respeito disso, principalmente de processos de criação, processos criativos, não faça coisas sozinha. Se eu fosse você, eu começava a se apoiar mais nas outras pessoas, as pessoas que estão do seu lado, parceiros, parceiras. Esse é um mês muito bom para vocês começarem novas parcerias, mas também para fazer algumas limpezas nos ciclos de amizades. Principalmente das pessoas que estão tentando pressionar vocês. Sabe aquela amizade que é de alta manutenção, que você tem que ficar mandando mensagem toda semana, toda hora, é uma pessoa que exige muito da sua paciência? Esse tipo de amizade está sugando muito a sua vida, está na hora de colocar um limite. Tá bom? Eu espero que essa leitura tenha feito sentido para vocês, de Aquário. Não se esqueçam de me acompanhar nas redes ao lado, onde eu posto horóscopos diários e semanais para cada um dos signos. Contem aqui nos comentários se isso aqui fez sentido para vocês. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, curte, aquelas coisas todas. Que maio seja um mês de caminhos abertos para todos nós.